Primeira Crônicas, então, capítulo 8 diz o seguinte: Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Bilá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gerá, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gerá, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gerá. Eles foram chefes de famílias e moravam em Gebá. Eles foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gerá, o pai de Uzá, e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos: Eber, Missã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode, povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazac, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Iseque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazac estavam Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mozã. Mozã foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Uião, Jeus e Elifelete. Os filhos de Uião foram famosos soldados e atiradores de flechas. Uião teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Assenoá. Ibinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoi, Aribe e Jaquim.
Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Hilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebaca, Eres e Galau. Metanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Jedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netof. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon, Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá. Eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nos cargos de confiança. Eles e seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste, oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes de família de levitas, de acordo com a lista dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher chamava Maaca. O seu filho mais velho chamava Abdon, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiu, Zacarias e Micote. Micote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonathan, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá, e Jairá foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moça. Moça foi pai de Bineá, e Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Os filisteus lutaram contra os... Vocês me ouvem? Bom, acontece. Crônica.
Crônicas, você vê que a história se repete aqui, certo? Então, a gente leu a história dos reis, e agora as crônicas são o quê? Um resumo. As crônicas são um resumo das histórias dos reis. Então, são as crônicas dos reis de Israel. E as crônicas, elas são um resumo das escrituras judaicas. Ok? As crônicas são um resumo dos escritos judaicos, que contam a história dos reis de Israel. Então, repete todo o conteúdo da história dos reis de Israel. Ok? E aí, qual é a mensagem aqui? A gente vai ver, quando conta a história, a gente precisa olhar sempre para o desejo de Deus, o plano de Deus. O plano e desejo de Deus não foi sempre querer relacionar com o homem? Sim? Pois bem. Então, todo movimento bíblico, com o povo de Israel, e depois através de Cristo conosco, sempre foi aproximar essa relação. A gente já acompanhou aqui os inícios de Deus querendo ter esse grande povo, chamando Abraão, aí estabelece uma descendência para Abraão, depois essa descendência fica escrava da terra do Egito, depois Deus levanta Moisés, liberta esse povo, e aí leva para a terra prometida, Josué entra com esse povo, é o que a gente viu até agora. Então, para nós compreendermos a história, o resumo dessas crônicas desses reis mostra que Deus desejava relacionar com esse povo, mas por conta do pecado sempre foi um grande problema essa relação. E Deus então fica sinalizando uma linhagem real e uma linhagem sacerdotal. Porque Deus promete para Davi que estabeleceria um trono que jamais teria fim. E o desejo de Deus, então, é habitar no meio do seu povo. Davi queria reconstruir esse templo, ou seja, ele é rei, uma linhagem de Davi, uma linhagem real, mas também queria introduzir o sacerdócio novamente. Deus não permitiu e deu isso ao seu filho Salomão. Então agora está contando as crônicas, é o resumo, contando o quê? Bom, Deus deseja habitar no meio desse povo, e Deus promete uma linhagem real, porque Deus queria estabelecer o seu reino, sempre foi o desejo de Deus, reinar. E também estabelecer uma relação com esse homem, através do quê? Do sacerdócio. Tanto é que no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos uma nação de reis e sacerdotes. Então, no Velho Testamento, a história dos reis nada mais é do que Deus cumprindo o envio de Cristo. Tudo está apontando para a vinda de Cristo, para confirmar o que Deus havia prometido para Davi. Então, quando a gente olha a história dos reis aqui, interessante, né? Porque no início do livro aqui, a primeira coisa, a primeira mensagem, a primeira palavra de Crônicas, quer ver? Abre aí, Crônicas capítulo 1, verso 1. Vai. O que está escrito? Adão. Então, peraí, começa em Adão, mostra o desejo de Deus, que era estabelecer uma linhagem real e uma linhagem sacerdotal. Deus queria relacionar com o Senhor. Começou quando o projeto? Em Adão. Bom, tá contando uma história, não tá? A história é um resumo da história dos reis. Pois é, começa falando de Adão. Adão, 7 anos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lemeque, Noé, Sem, Cam, Jafé. Ou seja, começa desde Adão, mostra qual é o plano de Deus. Tá aqui. O resumo, as crônicas. E aí, a gente já leu a história, já acompanhou e mostra que o homem, por muitas vezes, esse homem quebrou a aliança de Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor, mas Deus prometeu a linhagem real e sacerdotal.
Então o livro está contando uma linhagem real e uma linhagem sacerdotal. É isso. A história dos reis e a história dos sacerdotes. Tanto é que aqui do capítulo... primeiro, né? As histórias aqui é sobre o passado... a história do passado que dá esperança para Israel. Sempre Deus estava dizendo, olha, eu estabelecerei um trono que vocês vão reinar, esse trono jamais terá fim, eu vou estabelecer vocês nessa terra, eu vou abençoar vocês, eu vou estar no meio de vocês, eu vou abençoar vocês. Sempre. Então aqui está contando a história desse povo, essa relação ainda que conturbada, mas Deus prometendo que alguém viria estabelecer esse reino que jamais teria fim. Deus prometeu para Davi. Só que tudo tem linhagem, tem história, não é do nada que acontece isso. E o povo o tempo inteiro está esperando alguém em quem esse enviado, esse Messias enviado, esse Salvador, esse que vai estabelecer o que Deus disse. Então é uma realização profética. Crônicas está contando a história do povo de Deus na terra, desde Adão. E aí vai caminhar entre duas linhagens, a linhagem real e a linhagem sacerdotal. Então, é isso aqui que acontece. A gente, por exemplo, percebi aqui nos últimos capítulos, vai lá no capítulo 6, verso 49. Capítulo 6, verso 49. 6:49. O que começa a escrever aqui? Você até pode assinalar aí. Fala sobre Arão. Não foi em Arão que Deus estabeleceu o sacerdócio? Pois, então começa aqui a linhagem sacerdotal. Tudo Deus está apontando para uma linhagem para chegar até onde? Até o Messias, o enviado. Ele vem de uma linhagem sacerdotal e de uma linhagem real. Cristo. Em quem se cumpriria essa palavra que Deus disse, essa promessa que Deus fez, tanto para Abraão e depois ele reafirma lá para Davi. Certo? Então, olha só. Linhagem sacerdotal começa aqui no verso 49 do capítulo 6. Aí você vai um pouquinho mais para frente, vai no capítulo 8, verso 1. 8:1 fala de Benjamim, linhagem real. Linhagem sacerdotal em Arão, linhagem real em Benjamim. Ok? E aí você vai ver que no desdobramento aí do capítulo 8, né, na continuidade, você vai ver que então logo aqui vai aparecer toda a linhagem da realeza de Israel. Então, o livro de Crônicas é um resumo da história do povo de Deus na terra. E Deus apontando para um reino de sacerdotes que se cumpre em Cristo. Que agora, através da fé, nós nos tornamos a tal da nação de reis e sacerdotes. É isso que é Crônicas. Está contando a história. A história de um povo que o Deus, no seu plano, sempre desejou torná-los uma nação de reis e sacerdotes. É isso que Crônicas está contando. A história do desejo de Deus na terra, do plano dele. Estabelecer um povo de reis e sacerdotes. Como esse povo aqui, por conta da lei, eles quebravam a lei, isso não foi pleno. E Deus sempre, não, mas vai chegar o tempo que eu vou fazer isso. Eu vou enviar um em que através dele, ele vai cumprir a lei, e ele vai estabelecer um sacerdócio que não tem fim e uma realeza que não tem fim. Quem é esse Cristo? Então tudo isso aqui está apontando para Cristo. Por isso que apresenta duas linhagens, linhagem sacerdotal e a linhagem real, certo? Então olha só, aqui no capítulo 8 a gente vê então, linhagem real. Lá no capítulo 9, verso 10, eu estava de leitura assinalando aqui, olha só, fala dos sacerdotes. Capítulo 9, verso 10. Está falando dos sacerdotes. No versículo 14 do capítulo 9, verso 14. Levitas. Depois 17, porteiros. Depois 33, cantores. Tá vendo? Tudo isso aqui está falando da linhagem sacerdotal. Aí chega, olha só,
Verso 39. Ner gerou a Quis e Quis gerou a Saul. Saul gerou Jonatas, Aminadab e Esbaal, filho de Jonatas. Agora está falando da linhagem sacerdotal e linhagem real também. De onde vem, então, de onde virá, ou melhor, de onde sairá o Messias. Ok? A partir do capítulo 10 aqui, do capítulo 10 até o capítulo 29, vai contar as histórias sobre Davi. Agora, retoma aqui, a gente vai ver agora, as crônicas estão contando de forma resumida o que aconteceu, tudo aquilo que a gente já leu no livro de Reis. Ok? E em 1 Samuel e 2 Samuel também, a gente não leu sobre Davi? Aí a história dos reis não falou também sobre Davi? Agora a Crônicas vai falar novamente, de forma resumida, a respeito do reinado de Davi, porque tudo isso está apontando para Cristo. Então vai falar toda a história de novo, de forma resumida. Eu quero entender o Velho Testamento, é só ler Crônicas. Quero entender o Velho Testamento, ler as Crônicas é o resumo do Velho Testamento. Só que, claro, como é um resumo, a pessoa não acompanha toda a história, né? Então, se tem alguém para explicar e aprofundar um pouco mais, se torna um pouco mais compreensível. Mas, olha só, história dos reis de Israel e depois as crônicas, o resumo da história dos reis de Israel. Ok? O resumo dos escritos judaicos. Isso ajuda você a compreender onde que a gente está aqui? Ok? Linhagem real, linhagem sacerdotal. É isso que a gente vai ver o tempo inteiro. Então agora começa a contar as histórias boas de Davi. Você vai ver que tem histórias positivas da vida de Davi. As pitimbeira braba, os pecados dele não aparecem. Porque agora é o resumo de uma linhagem real. Entendeu? Aí, na história, quando fala Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, história dos reis, mostra então tantos pecados, o que aconteceu e tudo mais. Mas no resumo, está apontando para uma linhagem, um trono, uma descendência agora que virá o Messias. Aí não está contando os erros, não está contando o pecado. Então vai mostrar agora do capítulo 10 ao capítulo 29, vai apontar sobre histórias de Israel aqui, a história do reinado de Davi também, e a sucessão do reino de Davi, mas de uma forma positiva. Tá, mas o que vai acontecer agora? Bom, não está falando que Deus iria estabelecer um reino de uma nação sacerdotal e uma nação de reis, uma nação de realeza? Sim. Então, agora vai contar a história de Davi sendo como se fosse um novo Moisés. E está libertando, Davi agora está libertando o povo dessa escuridão, desse tempo nebuloso, desse tempo em que a fé em Israel está perdida, eles estão perdidos, eles estão desorientados, eles estão em pecado. Então Davi, ele restaura esse sacerdócio com o desejo de construir o templo. Então ele está libertando dessa escuridão religiosa. Ele liberta. Assim como foi Moisés, que tirou o povo do Egito. Eles não estavam imersos numa cultura totalmente mundana lá no Egito? Totalmente idólatra? Pois bem, Israel estava no mesmo contexto. Só que agora Davi ele aparece com esse novo Moisés. Para trazer, então, a luz. E aí, quando que vem essa luz? Através do templo. Davi não construiu, mas ele que teve esse desejo. E aí, Salomão constrói o templo, então. Então, isso aqui que, a partir do capítulo 10, vai mostrar Davi agora, e a partir da descendência de Davi, introduzindo o sacerdócio novamente. Então, já estabeleceu o reino a partir deles, mas introduzindo também o sacerdócio, preparando o templo e planos para a construção desse templo, certo? É isso que vai contar. Então, o resumo Deus desejava sempre ter uma nação de reis sacerdotes. Ponto. E Deus estabelece isso por meio da sua linhagem. Tudo isso está apontando para quem? Da linhagem de Davi. A linhagem sacerdotal vai chegar em Cristo. Ponto. É isso aqui. E através de Cristo, isso se
cumpre em Cristo, e aí a linhagem de Cristo, pela fé, agora nós somos incluídos nessa linhagem real e sacerdotal. Amém? Luciano, sempre lembre que você é rei e sacerdote, que você em Cristo, que é da linhagem real, e através de Cristo você tem acesso ao Pai. Amém? Aleluia. 1 Crônicas, então, 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos, mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: "Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim." Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no Monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: "Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e chefe do povo dele." Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército." Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Acmone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aui. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: "Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém." Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água, em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse:
Adeus, eu não poderia beber dessa água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabizel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilaí, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baná, e Maraí, os 2 da cidade de Netofa, Itaí, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, do território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Baarum, Eliaba, da cidade de Salbon, Azem, da cidade de Gizom, Jonatas, filho de Sage, e Aião, filho de Zacar, da cidade de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, Aías, da cidade de Pelom, Esro, da cidade de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe, Irai Garebe, da cidade de Jatir, Urias, Zabade, filho de Elai, Adna, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Maaca, Josafá, da cidade de Mitã, Ias, da cidade de Asterá, Samá e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer, Gedial e Joá, filho de Sinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Jeribai e Josavias, filho de Onaã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zobá. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram se juntar a eles alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filhos de Simaa, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gederá, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arif, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joelá e Zebadias, filho de Jeroão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança, e eram ferozes como leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismama, Jeremias, Ataí, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1.000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também o grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo.
Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amassai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está ao seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Um minuto. Aqui quando eu contar novamente a história, eu acho que a gente já passou por isso aqui, né? Mas não custa lembrar, porque me salta aos olhos e queima no coração isso aqui, né? Capítulo 12, verso 18, está contando que quando Davi ele é encontrado lá, lembra aquele momento que ele está com os filisteus, está em Ziclag, aí chegam alguns homens e se juntam a Davi. Ele estava fugindo de Saul, ele foi para com os filisteus, né? Ele foi entre os filisteus. E aí chegaram então alguns da tribo de Gade. E aí nesse contexto aqui, quando eles chegaram ali, Davi pergunta: olha, em paz a vinda de vocês? Se for, eu recebo vocês com alegria no meu coração. Se não for, que não havendo maldade em mim, o Deus dos vossos pais veja e repreenda vocês. Então que vocês sejam punidos por isso. Vem aqui me perseguir, eu não fiz nada contra vocês. Isso que você estava falando. É de paz a vinda de vocês? Pois bem. É interessante porque no verso 18 diz: então o Espírito entrou em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo nós estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Interessante, porque honra é algo dado por meio do Espírito. Você percebe que não é só um comportamento natural, que a palavra de Deus está dizendo: então entrou o Espírito em Amazai. A honra é algo que vem do Espírito. A fidelidade é algo que vem do Espírito. São homens que estão completamente persuadidos aqui. E ele diz o seguinte: nós estamos juntos. Ele diz: nós somos teus. Nós somos teus. Que o Espírito do Senhor, que já está em nós, nos dê revelação. E aqui, mais uma vez, eu sempre falo e eu creio nisso, que a nossa unidade ela se dá por meio da revelação espiritual. Eu falo para homens e mulheres que nasceram de novo. Porque se não tem um novo nascimento, não tem revelação de nada. Não tem como edificar a igreja. Não tem como ter unidade no Espírito. Não tem. E aqui nós estamos falando de Velho Testamento. E lá no Velho Testamento existe uma persuasão por parte de um grupo dos gaditas ali, chegam até Davi e diz: Davi, estamos aqui. Ele diz: é de paz a vinda de vocês? Mesma coisa: eu quero membrar nessa igreja. Eu quero estar aqui junto. Ok, é de paz a vida de vocês? Não, é de paz, eu tenho boas intenções. Então tá bom. Aí, lá não era espírito por habitação. Não era por visitação. Mas está dizendo que no momento de fidelidade, momento de honra e completa persuasão, não é de forma natural. Não é: não, Davi, a gente soube que tu é muito valente, que tu traz segurança pra gente, que tu fez coisas importantes, a gente está olhando o tamanho do teu exército, a gente quer entender melhor. Não. Eles são persuadidos pelo Espírito. Então, que a minha e a sua unidade, que a nossa unidade como igreja, você com
completamente persuadido como estava Amazá e os 30. Amém. Ao ponto de dizer, nós somos teus, ó Davi. Diga isso para os seus irmãos, diga isso para o líder do GC, com quem você faz vida junto. E outra, dentro das relações, um casamento, esposa para esposa, esposa para o esposo, filho para os pais, que esse aspecto de fidelidade que vem do Espírito. Está completamente persuadido, nós somos teus. Então, isso me salta aos olhos, né? A fidelidade, a lealdade, a integridade de Amazai, convencido pelo Espírito. Então, sabe, meus irmãos, isso se sempre fica muito claro. Se nós não tivermos uma persuasão espiritual, um convencimento espiritual, ao ponto de nos entregar em vínculos de honra, de lealdade, se não tiver isso, não se tem como edificar nada. E Davi foi muito claro nisso. Eu acho a Davi muito honesto também aqui. Gente, seguinte, se é em paz a vida de vocês, que Deus abençoe. Se vocês vierem para cá para achar problema em mim, que o Senhor veja e frustre os planos de vocês. Honesto. Se não é uma persuasão no Espírito, se ele vier aqui para checar a minha vida, para checar só como bisbilhoteiros, que o Senhor frustre toda a intenção de vocês. Mas se é em paz, que o Senhor faça-os prosperar. Amém. Então aqui existe uma completa persuasão. Essa persuasão é no Espírito. E é isso que pavimenta a nossa edificação como igreja também. Nós somos persuadidos no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 19. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São esses os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi, quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficial das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi. E por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Esse é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados, com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão. Seguidores de Joiada, descendente de Arão. Descendente de Arão, 3.700 homens. E Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Zacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer. E a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isso é, Ruben, Gad, Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito.
Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Zacar, Zebulon e Naftali no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida. Isso é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e os grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isso é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzai e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isso é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzai estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora? Como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. E até aqui, né? Hoje. Aleluia.